Mas, ó, Dr. Faísca, 2 conselhos. Um é ser honesto. E o outro? E o outro é ter a paciência, que às vezes eu não tinha. Ter paciência para quem? Para pessoas? Para tudo. Para tudo. Para tudo. Muito bem-vindos aqui ao podcast da Momentos Sénior. Estamos aqui hoje, eu sou o Jorge Fonseca e aqui o meu sócio António Rodrigues da Silva. Hoje é um dia especial, estamos com o nosso ilustre residente, Dr. Orlando Faísca, e é não só um dia especial por estar ele connosco aqui, nosso convidado, mas também é o dia que a seleção portuguesa hoje vai jogar contra a Hungria dentro de umas horas. Quem estiver a ouvir este podcast já saberá que nós devíamos ter ganhado 2-0, não? O que é que acha, Dr. Orlando? Não faz ideia. Não faço ideia. Prognósticos só no fim. Só no fim. Seja bem-vindo. Obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Eu nem sabia o que vinha. Não sabia o que vinha? Não. É mesmo, então, é esse o objetivo. É esse o objetivo. Surprise. Surprise. Conversa de café. Neste caso é à volta de uma mesa sem café, mas com água. Com água, que é boa. E é boa. conhecermos é boa um medida. bocadinho melhor. Conhecermos um bocadinho melhor, seja colaboradores, seja residentes. E o Dr. Faísca, um ilustre nosso residente da Jorge 2, já cá está há volta de 2 anos, exatamente. E o Dr. Faísca, enfim, uma pessoa que vive para já intensamente aqui a nossa residência, na sua plenitude, as refeições, os passeios, a horta terapêutica, que já ouvi ali a regar e a colher uns morangos, como também faz a sua vida perfeitamente lá fora. Não, sai todos os dias. Fácil, senhor. Felizmente agora que a pandemia, digamos, já permite, e o Dr. Faísca, na plenitude das suas faculdades mentais e físicas. Faço como tu gosto ao domingo, sobretudo. Porque ao domingo almoço com os meus netos. São 10, mas agora só cá estão 9. Há uma que está na Austrália. Na Austrália. E gosta de estar na Austrália. Sim, senhora. Pois o doutor teve casado durante 52 anos. Sim. 52 anos. E tem 3 filhos e 9 netos. 10. 10 netos. Com aquela 8 que está lá raparigas fora. e 2 rapazes. Exatamente. E então, conte-nos lá. Foi advogado durante toda a sua vida profissional. Depois a minha vida profissional. E não tem assim umas histórias engraçadas para contar-nos? De advogados? Assim, de advogados? De advogados, não. É o segredo profissional. Pois é verdade. Mas Portanto, isso já caducou, não é? Já não, prescreveu. Aconteceram coisas engraçadas e outras que não tinham graça nenhuma. Mas quando se reforma, prescreve depois de 10 anos a história, o segredo. Não, quer dizer, eu formei-me tarde, sabe? Eu fui sempre muito cábula. Fui sempre muito cábula. Já desde as suas origens lá em baixo, Algarvias? Sim, a partir de certa altura comecei a ter o meu chumbozito. O doutor passou a sua infância no Algarve, certo? A minha infância, passei 2 anos em Lisboa, entre os 2 e os 4 anos, e o resto foi, sobretudo em Lolé, sou de Albufeira, mas ia passar as férias para Albufeira, para a casa dos meus avós, antes do meu pai ter férias. Quando tinha férias, íamos para a nossa casa. Embora eu, no Natal e na Páscoa, até determinada altura, estivesse em Albufeira nas férias. E depois, quando chegava a altura, propriamente de Natal, e sábado, aleluia, ia então para Lolé. Passar com os meus pais. E portanto... O que é que recorda, digamos, enfim, com mais emoção, com mais sentimento? Olha, recordo-me de tal maneira que continuo a dar-me com pessoas, muitas, tanto de Lolé como de Albufeira, mas sobretudo de Lolé, em que até ao falecimento da minha mulher havia sempre pelo menos 7 casais que
todos os meses tínhamos, Uma jantarada. tínhamos uma jantarada bem lá para diante. Para além jantar. Jantar, ceia, normalmente era organizado em casa de um, mas às vezes era um restaurante e tudo, mas íamos para a casa de algum. Fazíamos um calendário, Iam rodando. íamos todos para o Algarve também, como é óbvio, Certo. porque a maior parte éramos colegas de colégio, do colégio em Lolé. E em que havia rapazes casados com raparigas nossas colegas, e havia as que se casaram com outros rapazes que aderiram ao grupo e vice-versa. Portanto, de quem, felizmente, sou amigo. Desse grupo. E desse grupo... Morreu primeiro a ainda minha mulher, depois morreu a de um colega meu colega, desde a segunda classe da primária. Claro, ele seguiu uma outra vida, foi para a Academia Militar, teve um percurso bom, chegou a general, chefe de Estado-Maior. Há outro que também desde a segunda classe, que também é general da Força Aérea, foi a primeira quadrilha de aviões da Força Aérea? Não é de aviões, é de helicópteros. É de helicóptero. Era ele. Era ele que comandava essa quadrilha. Também chegou a ter altos cargos. Tão altos cargos que os jornalistas da nossa praça, inclusive aqui estou a falar de um afamado semanário chamado Expresso, a vezes era que o rapaz andava, quando ele estava num destes postos bastante apelativos. Aliás, ele foi adjunto dos General de Anos, enquanto o General de Anos foi sempre adjunto. Aliás, podem encontrar em qualquer tomada de posse, está ele sempre junto dele. Mas até diziam que o senhor ia todos os fins de semana com umas raparigas, para uns hotéis e tal. Ele, por acaso, tem uma belíssima casa nos Olhos d'Água, que é perto de Albufeira. Mas está lá com a mulher. O filho é piloto aviador, mas é da TAP. Se calhar, não sei o que é que vai acontecer à TAP. Ainda há pouco estava aqui, estava a ouvir um noticiário e parece que vão mandar não sei quantos para a rua, mas ao mesmo tempo parece que estão a aliciar fulanos em Espanha para virem para cá, para a TAP. Pois. Mas como este país está para a gente não compreender. Já falamos um pouquinho disso, porque eu sei que o Dr. Faísca é amante da política. Já falamos um pouquinho disso. Não sou amante da política. Eu não tenho política. Olha, eu mesmo que o clube tenho umas simpatias. Pelo Sporting. Como é óbvio, porque não sou acéfalo e, portanto... Mas o Sporting Clube de Olhanense. Olhanense. Isso é o clube base. Simpatia, como lhe disse, académica, que era mesmo ferrenho, e Benfica. Pois. O Benfica está em terceiro lugar, tem não muita é? pena, pois é. E a Académica porquê? A Académica foi precisamente quando ele lá estava, fez a primeira greve a sério de estudantes, do dia do estudante. Aquele em que, já devem ter ouvido falar, o Marcelo, cá em Lisboa, apareceu lá o Sr. Dr. Jorge Sampaio, por acaso, depois vim a saber que ele teve familiares na minha República, que eram da família Sampaio da Nova, que teve lá o pai dele, foi um dos 3 Sampaios da Nova que passaram por Coimbra. Eu já apanhei o mais novo, que chegou também a conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça. E um Sampaio da Nova E foi candidato... representava o Dr. Jorge Sampaio no Conselho Superior Judiciário, ou seja, assim como há do Ministério Público, há
Dos juízes. dos juízes. Isso foi a sua passagem? Não, Há algum tempo, ele é que era. certo, mas essa dinâmica de Coimbra foi quando o doutor Ele estava a Faísca acabar o curso quando eu fui para lá. E o era o doutor mais novo. tirou lá alguns anos do curso de Direito. Tirei o primeiro ano. Depois o meu irmão estava mobilizado para o ultramar. E o doutor veio Parece aqui que para fica mal Lisboa. dizer ultramar, não é? Mas para mim é ultramar. E eu, para estar mais perto dos meus pais, Veio uma para- ilusão, porque ao fim e ao cabo não havia autoestrada, quase havia só até a Vila Franca de Xira. Vim para Lisboa. E terminou o curso aqui. E depois fui para a tropa, como há bocado vos disse, passado 3 semanas de me ter casado, sem saber que iria para a tropa, puseram um papel na mão a dizer que era uma guia de marcha para ir para Máfrica, que era Mafra. E então lá como fui, aspirante. estive em Angola, gostei de estar lá, porque tive sorte. Enquanto meu irmão esteve muito, muito mais tempo noutro sítio do que no mato, mas no mato bastava falar em Zala, pode perguntar até a pessoas, muito depois de lá ter estado, era do Piorio. E eu estive num sítio muito bom. Aquilo que estava. Angola estava dividida em zonas. A ZIN, zonas de intervenção norte, ZIL, zona de intervenção leste, ZIS, que era a zona de intervenção sul, e eu estava em Luanda. Só que não estava em nenhuma dessas zonas de intervenção. Em Luanda havia 2 zonas de intervenção. Havia a ZIV e havia a ZIAC. Eu, embora pertencia ao quartel-general que estava na ZIAC, fui para fundador de uma unidade que estava na ZIV. Ou seja, traduzindo, ZIAC quer dizer a Zona de Intervenção do Ar-Condicionado. E onde eu estava era a ZIV, que era a Zona de Intervenção da Ventoinha. Portanto, Essas nomenclaturas são engraçadas. pertenceu ao quartel-general, mas fui em diligência até ao fim da comissão. Teve lá quanto tempo? Para o depósito Essa de aditos. comissão foi de quanto? 2 2 anos anos e pouco. O meu irmão teve 2 anos e muito. E voltou para cá e foi então aí que retomou o curso de Voltei Direito. para cá e foi quando eu retomei. E se formou em E o meu pai disse-me advogado aqui em Lisboa. agora vais continuar a receber a mesada, que era que tinha ficado estipulado quando eu me casei, dava-me a mesada, como dava aos meus irmãos. Chegámos a estar os 3 a estudar. 2 em Lisboa, o meu irmão é veterinário e a minha irmã no Isla. Era o Isla mesmo, na Sim, altura. Línguas e Administração. Línguas. Instituto Superior de Línguas e Administração. E eu fui para Coimbra. Eu sou o mais novo dos meus irmãos. Felizmente estamos os 3 vivos. E quando abraçou aí a sua... Não, quando vim sua- para cá, andei à procura, disse ao meu pai, "Oh, pai, desculpe lá, mas eu habituei-me a ganhar o dinheiro à minha custa. E agora, olha, vou tentar, se for preciso. Já sei Que o pai está aqui. já sei quem o senhor é. O senhor é a pessoa que fez tudo uma vida inteira para os filhos. O senhor e a minha mãe, de quem tenho muitas saudades. E o meu pai morreu em 75. E de vez em quando parece que estou a bebê-lo e ainda lhe pergunto muitas coisas. Isso é E a excelente. minha mãe também Isso é- tem muitas As saudades. boas relações são assim. E da minha mulher. Sua mulher, já sabemos da relação. Uma pergunta. Há coisas engraçadas, por exemplo, às vezes falava nestas coisas, pá, quando foste para Angola e tal, tinhas-te casado, havia pouco tempo na área. Pois, e já tinhas filhos? Não, pá, não tinha filho nenhum. Tem quando vieste? Opa, eu quando vim tinha 2 filhos. Mas porquê? Epá, 2 filhos. Então, quer dizer, tiveste lá 2 anos e tal, e tens 2 filhos. Epá, é quando fui para Angola, eu casei em julho e fui em abril.
E eu não sou supersticioso. Por acaso entrei para a tropa no dia 11 de agosto, fui mobilizado no dia 11 de março e embarquei no dia 11 de abril. Portanto, a minha mulher estava grávida, para já, ninguém levava a mulher para lá, porque eu só soube, quando para lá fui, que ficava em Luanda. Mas ela depois esteve lá. E como engravidou lá, já tínhamos vindo cá passar férias, etc., quando engravidou de lá, teve que vir, até vinha de qualquer maneira, não era preciso ter engravidado. Vinha de qualquer maneira, porque eu não sabia quando é que acabava a comissão, e ela vinha para cá porque tínhamos as nossas famílias A vossa todas vida cá. Não é? era cá. Estavam duas Ainda cá bem, e ainda- estavam muito mais descansados, então grávida ainda melhor. E portanto não se podia. Julgo que hoje continua na mesma. Ela, quando eu para lá fui, não poderia ir, mesmo que eu quisesse, e que ela fosse angolana, porque ao fim de 6 meses de gravidez, as companhias de aviação não deixam aceitavam grávidas com mais de 6 meses. E, portanto, ao fim de 6 meses, ela, com mais de 6 meses de gravidez, que era o caso, quando ela veio, também tinha que vir. Claro. E então foi por isso que eu tinha 2 filhos, estando 2 anos em Angola. Exato. Ainda bem que explicou isso, porque temos aqui 10 netos que estão a ouvir esta história e se calhar não conhecem esta história. Os meus netos, acho que já conhecem todos esta história. Já conhecem? Então diga-me Também lá. não é preciso contar a muitos, eles só são 10. Conta-se a 3 ou 4 e depois a 8 história raparigas e 2 espalha. rapazes. Então, mas então diga-me lá. Eu tenho 2 filhos rapazes, a mais velha é que é rapariga, a mais velha de todos. Exato. Eu não sei se eles já sabem ou não, mas provavelmente outros jovens que estão a ouvir esta história, porque é que o doutor embarcou para ser advogado? Como é que tomou essa decisão? Já era de pequenino? Como é que chegou a essa situação? O meu pai estava ligado aos tribunais, era chefe da secção central dos tribunais, esteve no Conselho Superior Judiciário, começou, julgo eu que a primeira comarca onde ele teve colocado foi em Oleiros, que é perto da Sertã, ali para aquela zona, a zona da floresta. Depois foi colocado aqui, foi precisamente nesses 2 anos que eu estive aqui em Lisboa. Foi colocado no Conselho Superior Judiciário e depois foi para Lolé, que é a terra natal dele, embora seja numa freguesia rural, da Serra do Caldeirão. A minha mulher não, a minha mãe não, é da Albufeira. É da Albufeira e viveu sempre lá. Correto. Então, mas como é que tomou essa decisão então? Foi através do pai que achou que se calhar era uma boa profissão para o doutor? Ou foi uma decisão... Quer dizer, eu até me matriculei inicialmente na Alínia. No meu tempo havia alíneas, agora não há. Há outras coisas. Na Alínia que dava para económicas e financeiras. E depois fui para Direito. Passado um mês de estar também a diferença eram só uma ou duas disciplinas. Mas como é que chegou a esse raciocínio? Visualizou-se a ser um advogado Não, do quer dizer, futuro? Achava que era uma boa profissão naquela altura? Não, mas quer dizer, o problema é este, é que o ir para Direito não queria dizer que se fosse advogado. O curso de Direito, nessa altura, tinha imensas saídas. Por exemplo, em Coimbra, que era uma universidade clássica, não tinha engenharia, farmácia, eram farmacêuticos e não licenciados em farmácia, porque só havia a faculdade de farmácia em Coimbra, no Porto e em Lisboa. Portanto, faziam lá o curso de farmácia e depois vinham fazer a licenciatura ou no Porto ou em Coimbra. Não tinha engenharia, portanto, havia os cursos de ciências, que havia aqui a Faculdade de Ciências, e a engenharia fazia-se em Lisboa e no Porto. Até quando foi Por aquela... exemplo, também no Porto não havia letras. Portanto, quem do Norte fosse tirar um curso de letras, normalmente ia para Coimbra. Então como é que chegou à decisão, depois de estar a estudar Direito, disse, não, vou mesmo para a advocacia?
Depois de estudar Direito, eu levei uns anos a tirar Direito, porque eu fui trabalhar. Estudava e trabalhava. Na Faculdade de Direito só havia aulas de manhã para os alunos ordinários. Eu sempre fui assim um bocado ordinário. Em Direito era mesmo ordinário. No bom sentido, no bom sentido. E havia os voluntários que tinham que vir cá fazer vinham fazer qualquer coisa que batem essas, não me lembro. E nós só tínhamos exame final. E acho que se matriculavam à volta de 500 fulanos caloiros e formavam-se à volta de 50 em cada uma das faculdades. Portanto, aquilo era bom. Os senhores Pacheco Pereiras e companhia andaram todos em Direito. Foram todos para letras, quase todos para letras. Histórico-filosóficas e outras coisas assim no género. Portanto, aquilo era um curso porreiríssimo para o chumbo. Aquilo era chumba. E, portanto, era um curso para se ir fazendo. Agora não. Agora eu conheço muita gente. Porque agora as pessoas são inteligentes. Agora são inteligentes? Naquele tempo não era nada inteligente. Eu conheço quem esteja em câmaras municipais que trabalham imenso nas câmaras municipais. Metem-se numa furgoneta ou uma caminhonetazinha da Câmara, vão, por exemplo, a Beja, vão a Faro, conforme nos distritos onde há polos das faculdades. E tiram o curso em 5 anos, que têm os mesmos anos. Não, agora não. Há umas coisas quaisquer que eu não percebo muito bem, porque ainda outro dia falei, olha, julgo que é o caso do Dr. Marco. Também disse, acho que não sei se pode ser advogado. E ele tem o curso de Direito. Verdade. Portanto, tínhamos saídas para muita coisa. É verdade. Por exemplo, ainda há pouco estive aqui a falar de um rapaz que era... Normalmente as repúblicas, o chefe da banda era uma hora. No meu tempo era o presidente e que tinha um organigrama como tinha um ministério. Por exemplo, eu era ajudante de bacão quando fui para lá. Primeiro, como caloiro fazia tudo e mais alguma coisa, porque o caloiro era abaixo de cão, só era acima de polícia. Não, a coisa era assim. Muito bem tratado. Então, tive muita sorte com a República onde fui, mas acho que as outras também não eram mais. Eu fui para a Olinda e já tinha tido 2 primos direitos, filhos de tios diferentes, que tinham estado na Ras de Parta. As repúblicas tinham estes nomes assim. Sim, engraçados. Era a Boa Bela, que eram rapazes ali da zona de Aveiro e do Algarve. Era o Bamos Obira, está-se mesmo a ver, que eram do Minho. Tinha os Corsários das Ilhas, que eram açorianos. Exato. A Ras de Parta, não sei se já disse, eram algarvios, de uma maneira geral. E eu fui o primeiro algarvio a estar na Olinda. Porque era para ir para a Boa Bela, que eram algarvios e da zona ali de Aveiro, etc. Quando cheguei lá tinham aparecido 2 caloiros. Portanto, aquilo não é já estava cheio. Não é elástico. Já estava cheio. Então, outra pergunta. Depois era para ir para o Palácio da Loucura, que também era outra república. No Palácio da Loucura, que eram os nossos... Essa soa divertida. Eram nossos amigos. Por exemplo, o doutor chegava a Coimbra e perguntavam onde é que está o Flantal? Olha, sabe se ele está aí, Flantal? Conhece Flantal? Não sei, diga lá onde é que ele está. Ele está cá a estar, onde é que ele está? E se tivessem repúblicas, por exemplo, repúblicas, e havia outras coisas que eram os pré-república, porque não era uma república chegar ali e dizer assim, olha, agora vamos ter uma república, porque havia o Conselho de Repúblicas e o Conselho de Repúblicas é que admitia ou que não admitia. Exato. Porque tínhamos todos um determinado regulamento. Então... E havia assim como havia o Conselho de Repúblicas, havia o Conselho de Veteranos. Os veteranos eram os indivíduos, normalmente com
com insígnias. As insígnias eram as fitas. Eram as fitas estreitas, que eram do penúltimo ano, e as fitas largas, que é aquela onde põem as assinaturas, etc. Exato. As fitas são postas numa pasta a que o caloiro não tem direito, só a partir da segunda. Normalmente não era o ano que interessava, era do segundo ano, as matrículas é que interessavam mais, para efeitos de praxe. Então sei se hoje em dia as coisas ainda são da mesma forma. Já Ah, deviam ter mudado alteraram-se. alguma coisa. A praxe algumas era coisas, completamente diferente aqui. Por exemplo, eu fui para a República e depois da Palácio da Loucura disseram, parece que a Olinda, a malta que saiu, que se formou, e parece que não tem caloiros. E apareceu, e depois apareceu um outro rapaz. E a Também realidade morreu em agora. Coimbra da Morreu há pouco Repúblicas era tempo. muito específica E nós- e diferente nós aqui de Lisboa, por exemplo. Havia uma ou do mesa, Porto. por exemplo, havia uma mesa dos doutores. Dos doutores. E nós comíamos numa mesinha a um canto, estava lá um bicho, tinha lá dois irmãos, que um andava em medicina e o outro andava na Faculdade de Ciências. Um bicho era um rapaz que ainda andava no liceu, mas como os irmãos estavam lá e eram universitários, estavam lá. Deixavam lá estar. Comíamos na manjedoura, era a manjedoura. Doutor, deixa-me fazer uma pergunta. E sendo advogado, antes do 25 de Abril e depois do 25 de Não, Abril... já tinha sido o 25 de Abril. Logo a seguir já ao tinha 25 de formado. Abril. Então só foi advogado depois do 25 de Abril. Ok. Mas era igual. Era igual? Nos primeiros tempos era igual. O que é que isso quer dizer, era igual? Não havia a bagunça que há agora. Então é isso que eu queria Não. perguntar. Há diferenças entre o antes Há e depois? diferença. Histórias que eu tenho ouvido sobre os sobretudo colegas? na magistratura. Quando começou e, Sobretudo e de nas agora. magistraturas. Antigamente havia a magistratura do Ministério Público e só se ia para a magistratura jurisdicional, para juiz, depois de fazer um exame. E tinham que davam normalmente 2 ou 3 voltas ao país como delegados, procurador da República. E iam aprendendo, iam para as comarcas pequenas. Normalmente eram os juízes que lhes ensinavam, etc. Ganhando experiência. Chegou o 25 de Abril e fez-se a separação. E a separação foi a carreira de juízes e a carreira do Ministério Público. Completamente separadas. E criou-se o SES. Enquanto, por exemplo, eu fazia um exame para ir para delegados de Procurador da República, às vezes, ainda na faculdade, iam para subdelegados. Nos últimos anos já iam para subdelegados. Não me lembro agora se tinham alguma remuneração, se não. E nós, os advogados, formávamos em Direito e tínhamos um estágio de 18 meses. Arranjávamos, era um patrono, que era um advogado, Que agora com também X é assim. anos, no caso eram 10 anos, de advocacia, pelo menos, que era quem nos Então o doutor já se formou tarde, já se Acompanhava. formou aos 35 anos, não? 33 ou 34. 34 anos. Não sei. Ou Exato. 35, sim. Por aí. Era por aí, 34, 35 anos. Porque Era hoje em quase- dia estão todos com pressa Era quase como se havia graduar. um professor de liceu, de Lolé, que era muito amigo, aliás, era muito mais velho do que eu, portanto era muito amigo, era do casal, do pai. Os meus pais é que eram muito amigos. Por acaso, a senhora era a diretora técnica diretora técnica cultural da emissora nacional, que deu agora as antenas 11 e não sei o que mais. E ele era formado em letras. Mas esse senhor, como eu, era conhecido em Lolé. Uma pessoa chegava lá e passado um mês, 2, tinha era batizado. Tinha uma alcunha. Tinha a sua alcunha, não é? E então ele era o cadeireiro, porque o menino João, que ele era João, menino João, então
tal, já passou de ano e tal, fiz uma cadeirinha e tal, todos os anos vinha fazendo uma cadeirinha. E passou a ser o cadeireiro, o João. Muito bem. Mas Sim, senhora. foi cá em Lisboa. Portanto, em Coimbra havia os órgãos autónomos que pertenciam à Associação Académica, mas eram autónomos, que era o caso do Orfeão. Havia dois Orfeões e um coral, no meu tempo, que era o Orfeão Académico, que eram só homens, à volta de 100, e havia o Orfeão Misto, rapazes e raparigas, e havia o coral de letras, que eram só raparigas. Mas atualmente, como é que vê a justiça neste país? Você reformou-se em 2005, não foi? 2006, por aí? Reformou-se em 2005? Sim, talvez. 2005, 2006. Sim, Há uns 15 anos. Tem sido atento ao que está a passar no país, mas ou não? A partir de 1990 e tal, deixei de receber clientes. Então porquê? Não gostava. Passei a não gostar. Dos clientes ou do sistema? Dos clientes gostava. Dos clientes Alguns. Gostava de ter clientes. O que não gostava era de passar por ignorante. Porque quando começaram a aparecer estes meritíssimos, que há alguns deles, há outros com muito valor, comecei a dizer aos meus clientes, eu gostei, havia duas coisas em que eu mais trabalhei, que era o dinheiro, não me falava muito, essas coisas dos milhões e não sei o que mais, portanto não tenho inveja, mas também gostava, por exemplo, o seu Dr. Jorge Sampaio são todos muito contra o capitalismo, mas ter um Champalimau, uma coisa dessas, essa rapaziada... Ajudava, não é? Essa rapaziada era coisa, por exemplo, o partido ou coisa, para mim, isto é uma opinião pessoal, do Dr. Jorge Sampaio, que era o MES, que era o Vengróvios, etc, não vale a pena... Estavam muito mais próximos do Partido Comunista do que do Partido Socialista. Na minha opinião, se é que um velho tem direito à opinião. Velho, não. País parece que já é o doutor está com 81 anos e ainda é jovem aqui na nossa residência. Pois, Com direito à sua opinião. Acho que ainda tenho direito à minha opinião. Por acaso era para votar, mas não havia cá ninguém para a gente votar. Foi naquela altura. Mas vota agora em finais de setembro para as autárquicas, se Deus quiser. Não, eu voto sempre. Eu já votava. Vota cá, aqui em Lisboa? Voto em Lisboa. Mas não moro em Lisboa. Porque mora em Lisboa, não é? A residência é cá em Lisboa. E votei sempre. E fez muito bem, é assim que deve ser. Desde que passei a votar, e Sempre votava votou. antes do 25 de Abril, contrariamente ao que acontecia com a maioria dos universitários, que não conseguiam obter o direito de voto. Nunca percebi. Eu posso lhe dizer uma coisa, eu nunca vesti uma farda da mocidade portuguesa. Mas o que há agora, meu Deus. Aliás, há muita gente da mocidade portuguesa que são uns autênticos, esquerdistas, já alguns deles, claro. Como é que vê a política hoje? A política não, os políticos hoje. Olha, a minha mulher... A liderança política de hoje. Era sobrinha nata de um senhor que inventou certas coisas, certas frases, e dizia que a política era uma porca. E havia um senhor columbano Bordal Pinheiro que por acaso fazia umas caricaturas, uns desenhos, e era uma porca com os bacurinhos, não deixavam teta nenhuma onde não pegassem. Portanto, era a porca da política. E também foi ele que se lembrou que a política é uma... As moscas é que mudam. E também disse uma vez Está tudo dito. na Assembleia, não sei, agora já não me lembro se era nacional, se era da República, mas da República não era certeza absoluta, porque foi no tempo ainda da outra senhora, digamos. da outra, da avó
da avó de monarquia. Portanto, era médico, ele era médico. Muita gente não sabe que ele era médico, mas foi ele que criou o Instituto Superior Técnico, foi ele que criou o Instituto Superior de Agronomia, etc, etc e tal. E era dono e o principal redator do jornal dele, que era a Luta. Esta luta que apareceu depois do 25 de Abril, não era a mesma, mas o depósito legal era ele. E era engraçado, era um médico. Já percebemos a concepção política que o Dr. Faísca tem em relação à política dos dias de hoje. A política dos dias de hoje, para mim... É igual àquela que tinha há 50 anos, ou não? Não, quer dizer, eu tenho uma coisa, como disse, nunca vesti uma farda da Mocidade Portuguesa. Dizem que toda a gente andou com a farda da Mocidade Portuguesa. Eu estive uma vez para vestir a farda da Mocidade Portuguesa. Porque era a maneira de eu ir a Fátima, e à volta passávamos por Lisboa, porque vinha cá visitar este belo jardim à beira-mar plantado, a jovem rainha Isabel II. Da Inglaterra, sim senhor. Uhum. Meu pai, entretanto, teve um infarto, uma coisa parecida. E pronto. Não vestia farda. Eu por acaso até acho piada, como é que a Isabel II, quando o nosso presidente lá foi dizer que estava lá naquela pomposa bancada, não perguntou, era um menino, então o menino era fascista nessa altura, era, só lá estavam fascistas, segundo dizem. É verdade, ele estava lá. Ele disse que estava lá. Ele disse que estava lá, disse. Eu, como não vestia farda da Mocidade Portuguesa, não vi. Mas dizem... Sim, senhor Dr. Faísca. Ele é mais novo do que eu, não é preciso fazer muitas contas, já disseram aqui a idade que eu tinha, para saber que ele era mais novo do que eu. Dizem que era uma pessoa muito generosa e que, sobretudo, através da mãe, era uma pessoa que acedia a muitos pedidos. E eu votei nele, agora não tive a oportunidade de votar nele nem de ninguém, ainda bem. Foi no meio da pandemia. Ainda bem. Porque acho que ele tem direito à opinião. Sim, senhor. Então o Dr. Faísca fez todo esse percurso. Depois disso tudo... Como é que chegou aqui até nós? Como é que cheguei? Pois, sei lá como é que até cheguei. a momentos sénior. Cheguei muito mal. É verdade, eu lembro-me disso. Trouxeram-me para cá. Como é que foi? O Dr. Faísca, em termos de saúde, estava aí um bocado atrapalhado. Não, quer dizer, eu estava reformei-me há muitos anos. Eu pertencia à auditoria jurídica do Ministério do Comércio e Turismo, depois do Ministério da Economia. Simplesmente uma boa parte da função pública foi, ao mesmo tempo que advogava, foi na Secretaria de Estado de Turismo. Todos os senhores secretários de Estado de Turismo, eu fui convidado por um ex-colega meu. Eu disse, eu não sou do teu partido, nem nenhum. E ele disse, eu sei perfeitamente, disse que nunca foste do meu partido. Não, eu posso dizer, era do Partido Socialista. Eu disse, portanto eu não vou para lá. Certo. E a resposta que ele me deu foi, vens para cá que eu preciso, de quem trabalha, tens um chefe de gabinete, tens 2 adjuntos, porque naquele tempo ainda havia uma certa respeito, moderação no pessoal que se punha nos gabinetes. Hoje são vários adjuntos, portanto, são vários chefes de gabinete. Vens para aqui e pronuncias-te no aspecto estritamente jurídico, técnico-jurídico, até porque ele era licenciado em Direito, foi meu colega, não se formou, apanhou uma grande passa quando foi a tal greve, tal primeira greve, e teve 2 anos sem poder estudar. Foi impedido de estudar em qualquer universidade portuguesa. E eu disse assim, tens essa...
do partido já chega. O Mário já me pôs, o Mário, não sei se sabem quem era o Mário, já me pôs aqui os fulanos que tu até vens para cá sem gostares de um tostão. Vens ganhar para a tua letra que tens lá na auditoria. Eu é que não sabia que ias aprender. Porque naquela altura, agora também deve ser a mesma coisa, trabalhava-se, ou pelo menos os secretários de Estado de Turismo que eu tive trabalhavam de uma maneira geral. E bastante. E posso dizer que trabalhei com 12 a 14 secretários de Estado. E que foram os melhores secretários de Estado com quem eu mais gostei de trabalhar, foram os únicos que não tinham nenhuma licenciatura. Uau. Que era o César Torres, que estava no Automóvel Clube Portugal. Certo. E que depois convidaram-nos, era num governo de Cavaco Silva. Depois foi o segundo governo, aquele maioritário do Cavaco Silva. E convidaram, mas punham-lhe certas restrições, que era não ir com a frequência com que ele ia a Paris tratar de assuntos do Automóvel Clube Portugal. Ele dizia, e para mim era verdade, porque era um indivíduo que captava, quer dizer, o Automóvel Clube Portugal era como é o nome? A minha memória já vai estando um bocado estragada. Eu diria que a sua memória está ótima. Aquelas organizações internacionais onde ele tinha assento, eu sou muito mais útil lá fora do que sou aqui na Secretaria de Estado de Turismo. É verdade. Embora eu goste de estar aqui. Mas não. Se quiser é que eu fique nas circunstâncias, e por acaso foi um período muito bom. O para dele. o turismo português. Rodeou-se de pessoas realmente boas, porque o meu papel era de jurista, não da política, nunca metia em nada disso. Então, Sou como... Eu não sei, esta entrevista se vai... Está à vontade, pode dizer o que quiser. Se vai coisa, para a televisão, não vai de certeza. Não sei se sabem que quando foi da Segunda Guerra Mundial, eu não me lembro disso, mas diziam, isto foi-me contado, os ingleses, os americanos e os alemães, todos queriam ficar com uma base nos Açores. E depois a coisa decidiu-se mais ou menos porque havia muita gente naquela altura que era pró-alemã. Aliás, pode-se ver, Spínolas, etc., fizeram todas as suas altas graduações estudando em termos de exército. Quando havia exército neste país, que agora acabou-se com o exército, para mim isto não é exército, o que há é mercenários, enquanto que aqueles fulanos que andaram de enxada na mão iam defender uma coisa em que eles acreditavam, que era na pátria. Hoje não sei, mas não me quero meter nisso também, porque também tive 13 anos no Ministério do Exército. Atenção, eu não queria ir para a tropa, mas tive 13 anos. Ligado. Numa repartição de ligado a orçamento, em que eu ia às primeiras ia acompanhado do meu chefe, que por acaso tinha apanhado um castigo, digamos assim, quando esteve na Índia. Acho que achava que não se devia chegar ao ponto a que se chegou, e era entregar aquilo aos indianos, julgo eu. E apresentou-se, quando eu me apresentei como aspirante, vindo de Mafra e depois cá de Lisboa, depois acabei o curso de oficiais milicianos, e a minha especialidade era a contabilidade e pagadoria. E por isso é que fui chefe de contabilidade de uma unidade, em Angola, em Luanda, onde era o único miliciano, que aquilo dava trabalho. E estava-se a construir. E o resto eram todos capitães do quadro. Depois vim para cá. E o senhor que se tinha apresentado no dia em que eu me apresentei, eu fui lá cumprimentar, me trataram sempre muito bem.
E encontrei-lhe e o que tinha sido verdadeiramente meu chefe, que era também amigo dele, etc. Um estava a chefiar uma repartição e outro. E disse, pá, Alferes Faísca, porque é que você não fica cá, pá? Eu quero ir. Ganhava-se mal, o Alferes ganhava muito mal. Pá, eu quero ver se arranjo uma coisa melhor e tal. Por exemplo, a banca pagava melhor, porque neste momento aqui agora há muitos cursos, há muito isto, há muito aquilo. Mas há uma coisa que não há. São os ofícios. São a falta das escolas comerciais e industriais. E profissionais. Portanto, Os cursos profissionais. trataram muito bem disto e vamos ser todos doutores, vamos só até doutores. Então, e malta à brava. E depois não há conseguimos malta à arranjar um brava bom que chega aos canalizador. 18 anos e não sabe fazer nada. Enquanto eu tenho colegas da escola que foram para pedreiros ou dar, como é que se chama? Serventes? Desculpe, como é que disse? Serventes? Servente, não, serventia. Serventia. Dar Era o que serventia. chamava. Ou ir para mecânico, levar umas taladas quando fazia a geneira e tal, e que hoje estão muito melhor na vida do que muitos dos médicos e dos engenheiros e de advogados. Hoje já tenho a impressão, à velocidade com que se formam em direito, há aí muita gente a não ter nenhum cliente. E quando apanham, às vezes a coisa corre mal. Porque Sim, senhora. o meu, Dr. Faísca. quando eu comecei no meu quando fui falar com o meu patrono, já estava a Seu falar, estágio. ia para lá e ele disse-me, olha, Orlandinho, que ele conhecia-me desde pequenino, era amigo do meu pai, era judeu. Dr. Sentop Draiblat Sequerra, que era tio do David Sequerra. Já foram capazes de ter ouvido falar, que era um jornalista muito conhecido da área do desporto e do atletismo, sobretudo. E ele disse-me, olha, isto é uma profissão que é preciso muito cuidado e que tem que ser sério. Sabes porquê? Porque nós somos conhecidos pelos aldrabões e, portanto, temos de ter muito cuidado. Há aldrabões, mas são as exceções. E agora, os sérios é que eu julgo que são as exceções. Já me tinha contado essa história. Agora, É a minha opinião. É a minha opinião. Mais uma vez, o que tem direito a ter a opinião pode estar erradíssimo. Claro. Já errei tantas vezes na minha vida e às vezes... Então, mas conte-nos lá agora, Dr. Faísca, como é que chegou até nós, que ainda não nos respondeu. Como é que cheguei até vós? Aqui há Momentos Sénior. Como é que nos conheceu? Foi através dos meus filhos. Não, quer dizer, começou porque eu Faleceu a sua esposa, tive uma ciática. depois teve a ciática. Tive uma sim. ciática e um primo direito da minha mulher, que é médico e que é como se fosse o meu irmão, por acaso tem mais ou menos 6 meses que a minha mulher tinha mais. A minha mulher é que tinha mais 6 ou meses. menos 6 meses do que ele. E os pais de ambos tinham sido colegas de curso de medicina. E ele foi durante muitos anos subdiretor de radiologia do Correio Cabral. O irmão era diretor e o pai já era radiologista, portanto foi colega do pai da minha mulher. Eu não lhe chamo sogro, não o conheci. Quando ele morreu, a minha mulher, que era a mais velha, tinha 4 anos. E então, sempre foi muito nosso amigo e eu, como ele ainda está em funções, reformou-se dos hospitais Pedi-lhe um conselho. e ainda é o diretor de radiologia do Hospital da Cruz Vermelha. Ainda é. Ainda é. E foi ele que. E fui eu que aconselhou falei, ele a arranjou-me Momentos um Sérios, ortopedista se não e me o ortopedista disse: pá, para você está com uma ciática, mandou-me fazer as ecografias, primeiro radiografia, depois as ecografias. Demos os medicamentos e disse: pá, vamos a ver se isto passa com os medicamentos e a ver se faz
talvez uma fisioterapia, porque isso também aparece como pode aparecer, como pode desaparecer. Só que ele dava-me os medicamentos e eu pouco melhorava. O melhorar era ter ou não ter dores, que eram dores horríveis desde a pontinha do pé até às cruzes, digamos assim. Certo. E então, portanto, estava à vista, na ecografia sobretudo, que o nervo ciático estava entalado entre duas vértebras e era precisamente... A dor ciática normalmente dá-se quando ele está entre duas vértebras e fica entalado e dói-lhe, e então a dor repercute-se no doente, passa a ser o doente. E então ele disse, bem, isto foi, portanto, há 2 anos e tal, antes de vir para aqui. Andei a fazer a fisioterapia, mas era uma fisioterapia... Eu nunca tinha feito fisioterapia. Mas melhorei, depois piorei. E um dia, eu, desde há muito tempo que almoço aos domingos com os meus netos. Vivia sozinho, como espero voltar a viver. E então o domingo era para eles, para os meus colegas de Lolé, de Coimbra, da tropa, etc. Felizmente tenho bons amigos, almoçava sempre no 7 ao fim de semana, depois de enviuvar. Enquanto viu, não, era com a minha mulher. Os meus filhos iam muito lá à casa, gostavam muito de juntar toda a malta, foi sempre tanto a família do meu pai como da minha mãe foram sempre pessoas que gostavam de ter à mesa é que nós aprendíamos. E é uma coisa que faz hoje muita falta, que eu aprendi alguma coisa do que os meus pais tinham como bens deles, foi eu à mesa ouvir o meu pai e a minha mãe discutirem. Meus pais eram umas pessoas como todos os nossos pais, mas pronto. Mas havia uma coisa engraçada, porque era o meu pai tinha mais de 14 anos do que a minha mãe. A minha mãe era uma criança quando casou. Simplesmente eu sei, e depois confirmei, quando comecei a ter conhecimentos de coisas, que o meu pai não tinha uma cisão daquelas que eram mesmo Importantes. De importância, ou que ele sentia que tinha importância, que não aconselhasse com a esposa, com a filha, a mulher que quase tinha idade para ser filha dele. E então, voltando agora à coisa, eu ia almoçar e um dia vou almoçar, depois de ter melhorado, depois piorei e andava de rastros, comprava. Eu deixei de ir almoçar com os meus colegas, às vezes iam buscar a casa, lá vinha de automóvel e tal. Contávamos umas anedotas, umas coisas, etc., umas brincadeiras, como agora ainda é. Mas isto, a pandemia, para já levou gente do meu grupo. E... Como é que foi então a sua recuperação aqui? Não, e então o que é que se passa? Um dia vou almoçar com a minha mulher, moro nos Olivais, fomos ao Olivais Shopping. E fui com a minha mulher com a minha filha, que passou a ser minha mãe, a partir da altura em que entrei cá. Embora os irmãos também podem ser meus pais, também não me largam, felizmente. E então, olha, sei porque ela me contou que eu estava à mesa, eu lembro perfeitamente de pagar, fomos, aquilo normalmente são aqueles restaurantes, como há ali no Monumental e no... Sim, de um centro comercial. Fomos para a mesa e eu, a certa altura, sei, a dar conta de mim, a minha filha apercebeu-se que foram... Ela tinha o automóvel cá no parque de estacionamento.
E foram 2 seguranças que ajudaram a ir para o carro. Depois, julgo que o meu filho João, que é o mais novo, que foi ele que veio aqui falar. É verdade. Foi ele que foi aqui falar e então vim para cá. E cá está. Há 2 anos e... Passado à um volta de mês e 2 pouco anos. estava Já estava bem melhor, foi uma recuperação. pura e simplesmente com a fisioterapia do Sr. António. Certo. Pronto, e arranjei aqui amigos e agora sinto-me desazado porque não tenho ninguém com quem falar. Com as pessoas com quem eu me dava vão indo. Não é? Então, E entram outros. Mas quer dizer, tive o privilégio de ter Vossas Excelências, é como Muito obrigado. as pessoas que mais mandam cá no Burgo. E também a senhora diretora e a doutora Paula, E a animadora. que são realmente exato. boas pessoas. Força, António. Então, nesse aspecto, o que é que mudaria aqui? O que é que mudaria aqui? Nestes 2 anos, e o Dr. Eu não sei Faísca, se é muito enfim. difícil, isso é o mesmo que eu dizer. O que é que a comida melhoraria? Eu não gosto da comida. E depois tenho que pensar que há aqui pessoas com não sei quantos anos, não podem, são muitas pessoas, não podem fazer o gosto de cada um. Isso é um bocado difícil. Mudaria, eu não. Sente-se não cá sei. bem, é o que interessa. Não, acho que está Está- bem, quer dizer, tem deficiências, mas isto também são lugares muito duros para quem cá trabalha. Sem dúvida. Acho eu, não sei, não é para brincar. Absolutamente. Embora às vezes tenham tido certas coisas, mas as pessoas estão cansadas. Eu também tenho os meus temperos, digamos assim, de vez em quando. Sem dúvida. Mas na generalidade são pessoas absolutamente corretas, pessoas com quem eu me dou bem. Então, para alguém que esteja em casa, que esteja a ouvir esta entrevista, não é? Não sei se isto é ir para a casa de alguém, não. Para algum lado deve ir. Não sei. Isto hoje em dia da Não, eu internet... calculo que estejam a gravar, mas Exato. não sei até que ponto. Só cariz interno. Como falei no princípio, surprise. Surprise. Então, diga lá, e você, pronto, está muito perto da família, mas que 2 conselhos é que gostaria de deixar aos seus netos ou aos seus bisnetos que um dia vão ver isto no futuro? O que é que 2 mensagens que gostaria de deixar ficar para eles? Doutor Jorge, para mim é muito difícil, sabe porquê? Porquê? Porque eu, por exemplo, vejo o problema do telemóvel, como é que se chama? Da aplicação? Estas coisas, todas as aplicações, isto e Sim, aquilo. sim, o WhatsApp. E quer dizer, eu no escritório tinha lá as empregadas, e havia um empregado, Sim. e havia até 2, mas um que teve lá 54 anos, vejo. E havia mais uns quantos empregados, eram 4 advogados e depois o resto havia mais 2 quando eu fui para lá, que já tinham acabado o Estágio. não, quer dizer, aquilo era um período de estágio, já tinham acabado o estágio, um deles ficou lá e os outros 2 foram embora, era uma rapariga e um rapaz, por acaso, para mim o rapaz foi embora, havia alguém que não gostava muito dele lá, mas era de longe um belíssimo causídico. Correto. E infelizmente morreu muito novo. Mas Então, mas que conselho é que daria então aos seus netos ou bisnetos que seja- para que sejam que tenham uma honestos, vida pela frente? sejam honestos porque isto está a girar a uma velocidade tal que é difícil. Eu vejo até por uma área que eu me dediquei, que era O mundo do é de oferecer direito. muita gente, ouvir muita gente, tem cá muita coisa metida cá dentro, algumas giras, outras não tão giras. Aliás, esse meu patrono, como eu disse, era uma joia de pessoa, era uma joia de pessoa
que era uma pessoa que tinha um físico muito pouco, vamos lá, Comum ou vulgar. pouco vulgar. Portanto, via mal, era corcunda, não sei o quê. Simplesmente, segundo esse empregado, agora não é empregado, já há bocado era para dizer isso, não é empregadas, agora há colaboradores. secretários. Ai, São secretários. secretários. E também, agora, os patronos fazem, em vez de, que era o caso do meu, sobretudo, do meu patrono, que gostava de ensinar, e que eu sei que ele ficou órfão muito cedo, e era o irmão mais velho. E até era, não sei se conhecem o Chu Arroá, que é o líder aí dos judeus, que é médico, Ok. que é urologista. Ele tinha esse lugar no coisa. Ele, aliás, enquanto esteve doente, estava na altura em que era o hospital. Mas, ó, Dr. Faísca, 2 conselhos. Um é ser honesto. E o outro? E o outro é ter a paciência, que às vezes eu não tinha. Ter paciência para quem? Para pessoas? Para tudo, Para tudo. para tudo. Não é fácil hoje em É dia. preciso ter paciência. É preciso Hoje ser em dia a bocado chinês, juventude um bocado tem chinês. paciência durante 30 segundos, não é? Querem tudo muito rápido e Querem é tudo muito rápido. descartável. Exato. E as boas coisas Mas constroem-se eram com o os tempo, não é? conselhos que eu dava. E que andassem de olhos Bons abertos, conselhos. porque cantigas há muitas. Que é que levas o vento, não é? Sim, mas só passando por elas é que a gente sabe quais é que são pois. boas, não é? Não, eu tive a sorte de encontrar pessoas muito boas. Sem dúvida. Inclusivamente na tropa, tive bons professores na faculdade. Olha, o meu segundo ano, quando vim cá para Lisboa, Exato. Marcelo Caetano, Paulo Cunha, Costa Leite Lumbrales. Uma boa turma. Uma boa turma. Olha, Dr. Faísca, gostaria de agradecer por este Etc. bocadinho que passou aqui connosco. Não, Ok? Foi muito especial para nós e espero que para a sua família, os seus netos, inclusive a sua neta que está na Austrália, qual é o nome dela? Joana. Joana. Hi, Joana. I hope you enjoy this interview with your wonderful, wonderful grandfather. Olha, uma coisa que eu lhe We're posso very dizer- happy to have him Posso here. dizer é que ela, contrariamente ao avô, é muito trabalhadora. É? Contrariamente ao avô. O avô não era trabalhador. Era Um cábula. um cábula. Um real cábula. Sim, senhora. Sim, Muito senhora. gosto, obrigado, Dr. Faísca, é um prazer e vamos lá eu torcer por ia Portugal. dizer as duas das coisas, das muitas coisas que importantes. o doutor Secarra me dizia. Então qual foi? Olha, pá, há duas coisas fundamentais. E que são? Para pagar e morrer, quanto mais tarde, melhor. Ok. Uma. Outra é quando vierem cá clientes muito boas, pá, e que simpatizem muito um com o outro. Primeiro elas pagam os honorários e depois é que tu É simpático. avanças, pá, senão nunca mais juntos. Sim, senhora. Bons sim, senhora. conselhos, sim, Portanto, senhor. sim, Muito senhora. obrigado, Muito Dr. Faísca. obrigado. Obrigado Faísca. eu, a vossa companhia, que são sempre muito simpáticos. E, prazer. e sempre que quiser convidar, como foi há pouco tempo, aquele queijinho e aquele vinho que veio lá da terrinha, estamos sempre prontos Não para foi isso, da ou não, António? terrinha, aquilo foi dado por um dos meus filhos. Então, Sempre prontos. Obrigado.